Fala pessoal, tudo bem? Dois recados. Primeiro, a entrevista com o ex-presidente do Flamengo e agora deputado federal Eduardo Bandeira de Mello está sensacional, curta, mas está maravilhosa. Gostei muito das respostas, agradeço a todos vocês que sugeriram lá no Twitter, @didazico. Não deu para perguntar tudo, não deu mesmo, mas quem sabe mais no futuro a gente tem a oportunidade novamente de conversar com o Bandeira. E o segundo recado é que a gente resolveu colocar a entrevista na íntegra, sem corte, para facilitar. Então, perdoe qualquer coisinha, qualquer errinho ali, dessa vez vai na íntegra. Então, vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Diogo Almeida, estamos começando mais um MRN Entrevista, hoje muito especial com o ex-presidente Bandeira de Mello e agora deputado federal. Presidente, muito obrigado pela atenção, por nos conceder essa entrevista. Vamos ter aí 40, 50 minutos de papo consigo e espero que seja bastante elucidativo. Muitas questões foram colocadas, mas primeiro eu quero saudá-lo e agradecer. Seja bem-vindo ao MRN Entrevista, à TV MRN, ao Mundo Rubro-Negro. Eu que agradeço, Diogo. Prazer enorme falar aqui no Mundo Rubro-Negro. Muito tempo que a gente não se encontrava, né? E conversar sobre o Flamengo é sempre muito bom, né? Então, tenho certeza que acho que todos vão gostar. Presidente, eu estava até brincando agora em off, né, quando você entrou no estúdio, se eu te chamava de deputado ou de presidente, você preferiu o presidente. Mas eu quero começar essa entrevista falando... Nada contra a Câmara Federal, mas presidente do Flamengo é mais do que tudo. Então... Claro. Estamos num papo rubro-negro, nada melhor do que realmente eu chamá-lo de presidente. Mas, deputado, eu queria começar a entrevista falando sobre esse novo desafio, né? O senhor decidiu entrar para a política, foi candidato a prefeito e depois foi eleito deputado federal agora, né? Temos 4 anos de mandato. E quais são as suas principais prerrogativas, suas missões no Congresso? Olha, Diogo, são muitas, né? Não tem nada assim que eu esteja excluído, né? O deputado, ele é eleito pela população como um todo, né? E ele é eleito para fazer o melhor que pode, né? Todos os assuntos de todas as naturezas vão passar por mim lá e eu vou procurar, né, deixar uma marca assim compatível com a minha trajetória, com a minha vida. É claro que alguns temas são assim, se afiguram como o mais assim, perto de mim, né? Por exemplo, esporte é um deles, né? E, afinal de contas, eu me tornei conhecido, né, por conta da minha passagem pela presidência do Flamengo. Sei que muitos torcedores do Flamengo votaram em mim e muitos torcedores de outros clubes também votaram em mim. Eu tive várias manifestações de torcedores de outros clubes que diziam, né, sempre muito carinhosos, né, por que você não vai treinar, vai presidir o meu time, né? Mas a pessoa coloca, não, eu sou Fluminense, eu sou Vasco, eu sou Botafogo, eu sou Corinthians, né? Mas eu vou votar em você porque eu sei que, né, você vai ser um deputado isento que vai fazer a coisa certa lá como você fez no Flamengo. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Aí, né, vamos pensar, né, o que o deputado pode fazer na área esportiva, na área de futebol. Eu acho que o futebol é um assunto, né, que é o principal ponto de contato com a realidade de boa parte da população brasileira, principalmente dos jovens, das crianças, das pessoas mais humildes. Então, eu acho que o futebol ele tem que servir como exemplo, né? Se você tiver uma governança adequada no futebol, se você tiver se o futebol der exemplo de responsabilidade, se o
futebol, der exemplo de boas práticas, eu acho que isso daí vai servir para chamar a atenção da população brasileira para muita coisa que acontece fora do futebol. Por exemplo, futebol e educação. Acho que eles têm que andar de mãos dadas, né? Se futebol e educação andarem de mãos dadas, você vai melhorar a educação e vai melhorar o futebol também. Então, eu estou até propus, né, e já consegui as assinaturas necessárias para a instalação de uma frente parlamentar na modernização do futebol brasileiro. E eu acho que a gente pode discutir muita coisa dentro dessa frente e pode atingir esse objetivo de tornar o futebol como um exemplo, né, para políticas públicas, para tudo que se faz no Brasil. Mas é claro que eu não vou me limitar só ao futebol. Antes de chegar no Flamengo, eu passei mais de 30 anos no BNDES. Né? O BNDES, todo mundo sabe que é a principal agência de fomento brasileira, é o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo. E no BNDES tudo acontece, né? Todos os projetos industriais, de infraestrutura relevantes do Brasil nos últimos 70 anos tiveram o apoio do BNDES. Então, passar pelo BNDES dá uma bagagem muito grande, praticamente todos os assuntos, tanto do meio empresarial quanto do meio público, né, dos estados, municípios. E, nesse sentido, eu acho que eu posso ser um representante do desenvolvimento econômico sustentável na Câmara. E, por falar em sustentável, eu fiquei muito tempo no banco também, responsável pelo Departamento de Meio Ambiente. Também é um assunto que eu pretendo me debruçar na Câmara. Energia também, mas eu diria que eu não vou ficar de fora de nada, né? Onde eu achar que eu posso dar a minha contribuição, eu estarei lá. E nas pautas que recentemente já foram aprovadas, eu colocaria, inclusive, até o Profut, que teve uma participação bastante relevante do próprio Flamengo na sua figura, atuando diretamente para a aprovação do Profut. Era um momento em que a gente precisava do Profut, e agora a gente tem a Lei das Sociedades Anônimas. Eu gostaria de saber, no Twitter, eu pedi sugestões de perguntas para a galera que me segue. E muitas perguntas relativas à SAF e algumas até em relação ao Profut também. Eu queria que o senhor explanasse um pouco qual o posicionamento que o senhor tem sobre a Sociedade Anônima do Futebol de uma forma geral. Mais para frente a gente pode até falar sobre, mais especificamente, a SAF no Flamengo, né? Sim ou não, mas de uma maneira geral, como o senhor vê a lei das SAFs? Eu fiz uma entrevista com o senador Carlos Portinho, até convido depois, vou mandar o link do senhor assistir. Eu queria saber a sua opinião sobre a lei das SAFs, e assim, a gente tem a autoridade, né, a gente tem o Profut, então como é que está essa engenharia do futebol brasileiro para o senhor no momento? Veja bem, Diogo, começar aí pelo Profut, né? O Profut eu acho que acabou sendo um gol de placa, não só para o Flamengo, mas para vários clubes brasileiros. E eu diria até que para a Fazenda Nacional, né? Porque o Profut, como ele é um mecanismo de refinanciamento das dívidas tributárias dos clubes, ele, desde que a gente começou a tratar desse assunto, né? E isso foi logo que eu assumi a presidência do Flamengo, você lembra, né? Nós tínhamos uma dívida tributária enorme e boa parte dela vencida, né? E isso estava estrangulando as nossas ações. E nós encontramos já no Congresso Nacional uma iniciativa propondo, né, o refinanciamento das dívidas dos clubes. E na época a nossa contribuição foi muito no sentido de que, como essa iniciativa estava levando, vamos dizer, muita pancada da imprensa, de formadores da opinião, que eu acredito até justas, né, porque a tradição dos clubes brasileiros é, de vez em quando, conseguir um refis, refinancia as dívidas, depois não paga
e volta a praticar sonegação, apropriação indébita, a mesma coisa. Então, na época, nós entendemos que se a gente estava propondo alguma coisa que era boa para os clubes, teria que ser boa para a Fazenda Nacional também. Afinal de contas, o dinheiro, né, é o seu, o meu, o nosso, e tem que ser respeitado. Então, evoluiu-se para um projeto que ele era um projeto de mudança dos paradigmas, um projeto que iria obrigar os clubes a determinadas práticas, governança adequada, evitar apropriação indébita, sonegação, aquela coisa da reeleição permanente dos dirigentes dos clubes. Ou seja, era um projeto que iria fazer os clubes andarem na linha. Agora, para que o clube pudesse se adequar a essa nova realidade regulatória, ele precisaria, sim, né, de um mecanismo de refinanciamento das dívidas. Então, você tem um refinanciamento da dívida tributária associado a um conjunto de contrapartidas. Quem não adotar essas contrapartidas não tem um refinanciamento. Ou quem aderir ao Profut e depois voltar a incidir, né, em delinquências gerenciais, econômicas e financeiras, né, é excluído do programa. E eu acho que isso foi uma coisa que inclusive chamou a atenção da mídia, da imprensa, do público em geral, dentro daquele espírito assim, poxa, dessa vez eles estão propondo uma coisa que é correta. Na época, até os atletas, você lembra que existia lá o Bom Senso Futebol Clube, né, e eles participaram de uma maneira muito positiva desse processo, e a gente conseguiu aprovar o Profut, e o Profut foi muito bom para o Flamengo, porque o Profut pegou aquela nossa dívida tributária toda, que nem deveria existir, né? Se o Flamengo é um clube, uma associação sem fins lucrativos, se não tem fins lucrativos, não tem lucro, se não tem lucro, não paga imposto de renda. Mas, na realidade, o imposto de renda que a gente devia era o imposto de renda dos atletas, dos funcionários, que era retido na fonte e não era repassado, o que é crime, isso é apropriação indébita. E aí essa nossa dívida tributária ela foi estendida, né? Ela foi diluída em 20 anos. E, com isso, ela passou a ser uma dívida administrável. E com todos aqueles esforços que nós fizemos na época para reduzir a quase zero a dívida bancária, para acabar com a dívida trabalhista, a dívida do Flamengo passou a ser quase que exclusivamente essa dívida tributária. E a partir do momento que você dilui ela em 20 anos e tem responsabilidade para pagar rigorosamente, né, aquele serviço da dívida, o problema de dívida do Flamengo desaparece. Então, você lembra que, né, eu sou muito mais velho do que você, eu acompanho eleições no Flamengo desde os anos 70, como torcedor. E eu lembro que toda vez que a gente ia eleger um presidente, né, tinha debate, tinha aquelas entrevistas, e o principal assunto era a dívida. Então, o que você vai fazer para pagar a dívida do Flamengo? Aí você tinha coisas absurdas, do tipo, o Flamengo não precisa pagar a dívida, o Flamengo tem um conteúdo social muito grande, tal coisa, então não tem nada que pagar a dívida, muito menos dívida de impostos, né? Como se seja uma coisa tão absurda que não merece nem comentário. Mas o fato é que você, dos anos 70, anos 80, anos 90, né, já neste século, o principal assunto das eleições do Flamengo era a questão da dívida. E, felizmente, você tem 3 eleições para cá em que ninguém mais falou de dívida. A dívida do Flamengo deixou de ser um problema. E isso é uma coisa que foi muito boa para o clube. Então, o Profut foi uma coisa extremamente positiva para o Flamengo e para os clubes brasileiros de uma maneira geral. E já que você falou em SAF, na época do projeto original do Profut, o relator era o deputado Otávio Leite, nós chegamos a colocar alguns parágrafos que tratava de sociedade anônima do futebol. Eram parágrafos que davam às sociedades anônimas do futebol, que já existiam, né? Elas não foram criadas por essa lei.
a gente dava já a elas um regime tributário diferenciado. Não para todo mundo, só para quem quisesse se organizar sob a forma de sociedade anônima. Mas isso aí não passou, como várias outras coisas no projeto original do Profut, acabaram não passando. A gente tinha muita dificuldade, inclusive com aquela chamada bancada da bola, né? A gente queria ter aperfeiçoado ainda mais os mecanismos de governança do futebol brasileiro, né? Interferir em eleições nas federações, na CBF, né? Mas não passou. Mas o que passou acabou sendo muito bom, que foi esse refinanciamento de dívida. Agora, falando das SAFs, né? Agora, recentemente, foi aprovada a lei das SAFs, e que coloca uma série vamos dizer, de atributos condicionantes, inclusive esse do regime tributário diferenciado. E eu acho que foi muito bom ter passado essa lei. Tá? Se me perguntasse, não, você subscreve tudo que está lá na lei? Provavelmente não. Tem algumas coisas que eu poderia pensar em mudar. Mas foi bom ter passado, que para muitos clubes a SAF foi a salvação, foi a tábua de salvação. Então, muitos clubes estavam numa situação tão difícil, né, tão premente, que tiveram que obrigatoriamente se organizar sob a forma de SAF para evitar, né, problemas até de sobrevivência. Então, estou falando do caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco da Gama, né, clubes tradicionais, né, que conseguiram uma sobrevida. Alguns deles estão até sofrendo percalços, né, pós-transformação em SAF, mas eu acho que é uma coisa que pode vir a ser administrável, de repente fazendo uma adaptação na lei, ou até ajustes né, de governança dentro dos próprios clubes. Então, eu acho que a lei da SAF foi positiva. Outros clubes podem querer se organizar sob a forma de SAF sem estarem endividados, como estavam esses. O que é também positivo. O clube, de repente, pode enxergar na mudança do modelo societário uma forma de subir de patamar. De repente, consegue um investidor estratégico, né, um investidor estrangeiro ou brasileiro, né, que aporta um determinado volume de recursos num clube, que aí, né, investe no futebol de maneira responsável e consegue subir de patamar. Isso eu acho perfeitamente possível também. Agora, você vai me perguntar, seria bom para todo mundo? Não. Acho que cada um deve avaliar, né, o seu caso particular. Né? O Flamengo sempre foi uma associação sem fins lucrativos. No entanto, em 6 anos, nós conseguimos mudar a feição administrativa financeira do Flamengo de governança. O Flamengo fez o seu dever de casa enquanto associação sem fins lucrativos. O Flamengo, ele de uma organização super endividada, sem credibilidade nenhuma, como era em 2012, quando nós entregamos no final de 2018, era uma organização que tinha sua dívida equacionada, que multiplicou seu faturamento por 4 e que passou a ser respeitada, né, por financiadores, por interlocutores de uma maneira geral, por atletas, por treinadores, por fornecedores. Por quê? Porque mudou-se a governança e para isso nós não precisamos nos transformar em sociedade anônima. Então, se você me perguntar, você acha que o Flamengo deve mudar o seu regime societário para se transformar em sociedade anônima? Eu vou dizer que não. Né? Porque não é tão cedo, a gente não precisa se preocupar com isso. Porque para mudar a governança, nós já mudamos a governança. O Flamengo provou que pode ter uma governança moderna, adequada, responsável, sem se transformar em sociedade anônima. Aí você vai dizer, no futuro, daqui a 10, 20 anos, quem sabe, aí os sócios, os torcedores do Flamengo devem avaliar isso com tranquilidade, sem nenhum tipo de assodamento e, principalmente, olhando para os seus próprios interesses, para os interesses do Flamengo, e não para os interesses de determinadas pessoas físicas que podem querer ser sócios do Flamengo, se beneficiar de alguma maneira, né, evitando conflitos de interesses,
O interesse do Flamengo tem que sempre se sobrepor a qualquer interesse individual. Então, nesse momento, eu acho que a gente não deve falar em SAF, principalmente, né, quando você associa isso a questões eleitorais e políticas do clube. Seria um tiro no pé e o Flamengo não precisa disso. Quando eu conversei com o senador Carlos Portinho e pelas notícias que a gente teve, inclusive com palestras do advogado Marcos Mota, do próprio senador Carlos Portinho, e depois com explanações extremamente favoráveis do presidente Rodolfo Landim ao cabo delas, eu penso que exista algum tipo de pressão externa, algum tipo de investidor engatilhado. Você acredita nesse tipo de coisa? Que já há um plano de pelo menos vender, inclusive fala-se em vender 30% do Flamengo para alavancar, enfim, para conseguir dinheiro para construir o estádio. E a gente até agora não tem também, e eu queria aproveitar e comenta logo também, não tem uma definição clara e transparente do clube, qual é a política para estádio. O Flamengo vai para o Maracanã, o Flamengo vai construir, mas ao mesmo tempo precisa desse, digamos, entre aspas, factoide do estádio próprio para poder falar de SAF, a tributação é diferente. O que o senhor pensa de tudo isso? Uhum. Você tocou num ponto importante. A tributação é diferente, né? O clube que não tem fins lucrativos, ele não tem tributação. E a SAF tem um regime tributário diferenciado, você não sabe até quando vai vigorar. Nós estamos agora no Brasil discutindo uma reforma tributária. Será que amanhã algum setor econômico não vai se sentir prejudicado e vai dizer, não, meu setor aqui tem um conteúdo social enorme, eu gero emprego, né, e eu tenho que pagar o imposto de renda cheio, enquanto que sociedades anônimas de futebol não têm o mesmo ônus. Será que isso não vai poder ser arguído no futuro? É possível. Lembrando que o senador Carlos Portinho fez um paralelo com a tributação imobiliária, né? Temos o mesmo regime que a tributação, a RET, né? Então isso pode mudar, o RET pode mudar no futuro, né? Pode mudar. Eu não assisti a apresentação do senador Carlos Portinho, mas terei o maior prazer em assistir, tenho respeito por ele. Eu vou deixar o link aqui na transcrição. Totalmente diferente do meu, mas nós temos um relacionamento assim, extremamente cordial, até porque somos rubro-negros, né? Sim. Ele, inclusive, no passado já foi advogado do Flamengo, então, né, acho que no Congresso a gente tem que ter... o Congresso é a casa do diálogo, né? A política se faz com diálogo, né, ouvindo opiniões contrárias, mas nessa questão da Sociedade Anônima do Futebol, que eu saiba, não existe uma discordância, né? Eu não acho que ele esteja advogando como rubro-negro pela transformação do Flamengo em SAF nesse momento. E essa questão do estádio também, isso me parece talvez uma desculpa para vamos mudar o regime societário. O que a torcida do Flamengo quer? Quer um estádio. A torcida do Flamengo pode ter um estádio independente de se transformar em SAF ou não. Tá? O Flamengo hoje tem capacidade de endividamento, o Flamengo pode comprar um terreno, né? pode se associar a parceiros exclusivamente para o estádio, sem que esse parceiro seja sócio do Flamengo. Você pode se associar a um empreendimento comercial, a um empreendimento residencial. Tudo isso pode ser feito, tá? Mas não acho que isso deva ser usado como desculpa. A única chance para o Flamengo ter um estádio é se transformar em SAF. Não é. Tá? E mais, eu acho que o estádio do Flamengo, você nunca deve desconsiderar a hipótese de ter o Maracanã para o Flamengo. Acho que se houver uma licitação bem feita, um contrato de concessão que seja bem feito, que respeite, da mesma maneira que no Profut, respeite tanto o torcedor, o clube, quanto o contribuinte, dado que o Maracanã é um próprio estadual, ele pertence a todos nós. E se o Flamengo ficar fora do Maracanã, o que vai ser do Maracanã? O que vai ter lá no Maracanã se não tiver jogo do Flamengo? Com todo o respeito que eu tenho aos outros 3 grandes clubes do Rio, que
fazem parte da história do Maracanã também. Mas 80% ou mais do movimento financeiro do Maracanã nesses 73 anos de vida vieram da torcida do Flamengo. Né? Inclusive nos jogos da seleção brasileira também, quem estava lá, né, naquele Brasil e Paraguai, lá que foi o recorde de público, lá em 1969, era eu que estava lá atrás do gol e boa parte daquelas 200 mil pessoas torciam para o Flamengo. Então, eu acho que a gente deve pensar em não jogar fora um patrimônio como o Maracanã, que é o melhor estádio do mundo. Não é mais o maior, mas é o melhor, é o que está na melhor localização, que é servido por metrô, por trem, está numa posição estratégica, numa posição valorizada da cidade do Rio de Janeiro, é um cartão postal do Rio. Então, a gente não deve jogar o Maracanã fora. Só que, para o Maracanã servir de maneira efetiva a torcida do Flamengo, aos torcedores do Rio de Janeiro, o edital tem que ser bom, tem que ser bem feito, tem que ser correto, né? E o contrato de concessão tem que dar condições de segurança econômica e jurídica para que alguém administre o Maracanã durante muito tempo, né, por longo prazo. E na minha época, nós chegamos a fazer um business plan, né, e era perfeitamente possível para o Flamengo administrar o Maracanã. E hoje eu acredito que as condições seriam melhores ainda. Então, mas aí é claro que a gente vê o edital que apareceu recentemente, né, que era absolutamente ridículo. Então, se você tiver, vamos dizer, da parte do poder público, algum tipo de restrição a que você tenha uma concessão bem feita, né, que o Flamengo possa administrar, ou seja, em português claro, se quiserem impedir que o Flamengo administre o Maracanã e jogue lá, que é a casa do Flamengo, né, o Maracanã nosso, né, a gente sempre gritou isso, né, aí sim o Flamengo tem condições e não precisa de SAF para isso, né, de adquirir um terreno, se associar com parceiros, se necessário, e construir um estádio. Né? Mas não vamos esquecer do Maracanã. Sim, eu vou até emendar essa pergunta a despeito de outras coisas que eu queria comentar da sua resposta, mas vamos manter aqui no estádio, que é uma questão importante, no seu mandato, no segundo, o senhor conseguiu todas as licenças para poder terminar a reforma do José Bastos Padilha e, mais ainda, né, conseguiu todas as licenças para construir um estádio ali, ou melhor dizendo, completar o estádio José Bastos Padilha. Né? Por que isso não foi para frente? A gente teve a reforma orçada em 4 milhões e meio, tinha todas as licenças para fazer o 4 estádio. milhões e meio? A informação que eu tenho é essa. Para fazer a reforma, a reforma só da arquibancada, do que está construído. Né? Para fazer uma melhoria ali. E para completar, eu não tenho informação se foi aprovado algum tipo de projeto, mas até 2020 a gente tinha licença para construir ali. Enfim, era só construir um estádio. É claro que tinha que discutir internamente. Esclarece tudo isso para a gente. Diogo, não é simples assim, não. Tá? Existe uma resistência muito grande, que eu acredito que seja sem fundamento, né, dos moradores lá da Gávea, do Leblon. Eu acho que um estádio pequeno do Flamengo ali iria valorizar, inclusive, a área mais do que prejudicar. Mas nós nunca tivemos licença para construir um estádio de médio porte ali, que seja de pequeno porte. Isso tudo teria que ser discutido, não só com a prefeitura, você tem que fazer isso. Mas eu lembro de uma celebração de acordo com Crivella, inclusive, uma cerimônia onde só precisava... Foi uma declaração de intenções. Em relação ao poder público, estava meio que tudo encaminhado, só faltava outras coisas. Aquilo ali foi só vamos dizer, um protocolo de intenções. O Flamengo pretende construir, na época o Flamengo, né, tinha aquele problema sério do Maracanã, né, que
consórcio sim. Odebrecht, né? Aí para a Copa das Confederações, depois para a Copa do Mundo, depois para a Olimpíada, né? E aí o consórcio Odebrecht não deixa os clubes jogarem, né? Porque a licitação, inclusive, impedia que os clubes administrassem o estádio. Aí aparece uma empresa francesa dizendo, não, eu vou tomar conta, e aí o Flamengo para jogar vai ter que seguir aqui o que eu quero, né? E aí isso efetivamente fez com que o Flamengo, naquele momento, nós nos sentimos obrigados a buscar uma alternativa. Era quase uma extorsão, né, presidente? Quase não, né? Era uma extorsão. Né? Então, era uma coisa extremamente desagradável e a gente teve que buscar outras soluções, como pode ser que no futuro tenha que buscar. Né? E uma delas, já na administração do prefeito Crivella, foi a de se ampliar o estádio da Gávea. Mas o estádio da Gávea jamais seria um estádio para substituir o Maracanã, né? Nunca vai caber no estádio. Se no Maracanã não cabe a torcida do Flamengo, quanto mais, né, num estádio que a gente venha construir na Gávea. Mas eu acho que é perfeitamente possível, eu sou a favor que, independente do Flamengo ter o Maracanã, a gente deve ter um estádio de pequeno porte na Gávea, né? Um estádio que antigamente a gente falava, não, os jogos de menor apelo a gente joga na Gávea. Só que hoje em dia não tem mais jogos de menor apelo. Você joga contra, né, o Campo Grande, né, amistoso, e enche o Maracanã. A torcida do Flamengo igual a ela, não tem nada parecido. Né? Então não tem mais jogos de menor apelo. Você tem as categorias de base. Né? Eu sempre fui fã das categorias de base. Você pode valorizar os campeonatos das categorias de base e jogar na Gávea. Né? Você tem o futebol feminino, que está se tornando uma realidade. Você pode usar um estádio na Gávea para futebol feminino. E você pode usar também como arena. Né? Não tem lugar no Rio melhor do que a Gávea para você fazer um show. Né? Então, aquela área lá da nossa sede, que está meio assim, subutilizada, né? Você poderia, vamos dizer, dinamizar através de um projeto de um estádio pequeno, né, na Gávea. Isso eu sou plenamente a favor, eu acho que a gente deve perseguir esse objetivo, mas é uma coisa, né, mais para frente. E não se choca com o Maracanã e se, né, repetindo aqui, se um dia for proibido ao Flamengo de jogar no Maracanã, a gente parte para outro estádio. Todas essas alternativas que foram colocadas aí recentemente, Gasômetro, por exemplo. sem exceção, todas elas foram avaliadas na minha administração. Tá? O gasômetro é um sonho de uma noite de verão. Então, na época da eleição, tinha gente querendo se eleger de um lado, do outro e tal, e começaram a falar nessa história do gasômetro. Então, o gasômetro é um terreno que é bem localizado, não tanto quanto o Maracanã, é claro, né, mas que ele é muito caro. Né? Você tem ali hoje, de acordo com o plano urbanístico do Rio de Janeiro, ali você tem potencial construtivo para edifícios de 50 andares, vários edifícios de 50 andares. Então aquilo é muito caro. Né? Então, em época de eleição, a gente começa a falar, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos transferir o potencial construtivo que pertence à Caixa Econômica para outra região do Rio, né? Não, eu vou doar o terreno, inclusive do quartel que fica ali do lado. E aí as pessoas me perguntavam, na época de campanha, eu falava, gente, vamos esperar aí o dia da eleição e vamos ver o que subsiste. Efetivamente, passou a eleição e o assunto morreu. Né? De vez em quando o Flamengo perde uma partida, as pessoas lembram o estádio, tá, né, do gasômetro. Mas seria ótimo, né? Mas desde que a gente não tivesse o Maracanã em boas condições, mas não, acho que não dá para ficar enganando a torcida. Então, o senhor acha que essa atual gestão utilizou o sonho da casa própria como instrumento político para a eleição no caso, o presidente, né, o ex-presidente, e também utiliza o sonho da casa própria como cortina de fumaça para os dias em que tudo está dando errado? Acho que é uma questão de avaliar, gente. Soma 2 e 2, né, normalmente dá 4. Então, que isso foi utilizado, não estou dizendo que foi utilizado apenas,
né, pelo ex-presidente da República, nem pelo Flamengo, foi utilizado por muita gente. Muita gente se lançou candidato, a minha plataforma é construir um estádio para o Flamengo. E a gente sabe que a coisa não é assim. Então, independente das motivações, ou se comer um pedacinho ali do eleitorado. Como é o eleitorado, né? O Flamengo são 40 milhões de torcedores, né? 20 milhões no Brasil inteiro votam. É natural que as pessoas foquem, né, nesse universo. E essa coisa de quando o Flamengo tem um percalço, né? Isso volta. Não estou dizendo que é a diretoria do Flamengo que lança isso de novo, não, mas aparece. Normalmente os assuntos aparecem depois de derrota. Então não vamos quero acusar ninguém e tal, mas eu acho também que a torcida não deve se iludir. Eu acho que o que eu garanto para a torcida é o seguinte: o Flamengo, se necessário, tem condições, sim, de ter o seu estádio próprio, né, com recursos próprios, com associação com parceiros, se necessário, independente de se transformar em sociedade anônima ou não. Eu acho, inclusive, que a gente pode ser até injusto com a atual direção, porque sempre, em todos os mandatos de todos os presidentes, sempre existiram essas reclamações de que, após derrotas, surgem outros assuntos. Inclusive, na sua gestão acontecia a mesma coisa também. Depois de algumas, ou sequências de derrota, enfim, crises, notícias que surgiam porque surgiam, mas eram colocadas como cortinas de fumaça. Como é que você via isso? Como é que o senhor via isso na época do seu mandato? Tipo, existia algum tipo realmente de condição favorável a algumas notícias em determinados momentos? Olha, posso te assegurar que não. Isso nunca foi uma política do clube. Muitas vezes isso pode surgir de, sei lá, de alguns colaboradores, assim, por soltar notícia. Não tem colaboradores. Se você souber de um caso específico, eu posso até tentar me lembrar para comentar. Tá? Mas isso nunca foi uma política dentro do Flamengo. Perdemos aqui o campeonato, então vamos lançar aqui vamos contratar o Messi, vamos contratar o Cristiano Ronaldo, vamos construir um estádio. Sim, né? Isso nunca foi uma política do clube. E agora, independente disso surgir da direção do clube ou de influenciadores, né? Muitas vezes tem alguém que, né, se eu lançar isso daqui, eu vou ter não sei quantos likes, né, tantas curtidas, né? E aí, vamos jogar isso daqui e ver se cola, né? Não, nunca o mundo rubro-negro, né? Nunca, né, a 99% aí da imprensa esportiva brasileira, com quem eu sempre tive, né, o maior carinho, né, e muito respeito, tenho até hoje admiração. Isso pode acontecer, mas se você tentar lembrar aí de alguma coisa que tenha acontecido no meu mandato, eu posso tentar comentar. Eu acho que algumas coisas coincidem, simplesmente coincidem porque acontecem ao mesmo tempo. Acontece de ter notícia 2, 3 dias após uma derrota gigantesca e tudo mais. Pode acontecer depois da vitória também, mas aí se você me lembrar... quando acontece com vitória, ninguém fala nada de errado, mas se acontece depois de derrota, é cortina de fumaça. Eu estou com o senhor, eu acho que essas coisas acontecem por acontecer. Não existe nenhum plano diabólico lá nos bastidores do Flamengo, soltando notícia assim. Mas a galera gosta de acreditar nisso. Diogo, pois o fato para qualquer torcedor influenciador, você falou de influenciadores, é extremamente impopular para um influenciador, estou me estendendo aqui, ir de encontro a determinadas convenções, né? Lugares comuns como esse. Mas eu, particularmente, acho que isso é besteira. Talvez aconteça muito raramente, mas sistematicamente. Importante nem na gestão do presidente Rodolfo Landim eu acredito que aconteça. O importante é a torcida estar vacinada para esse tipo de coisa. Todo mundo quer ter um estádio, né? O ideal seria o Flamengo ter um estádio e ter o Maracanã também, né? Se fosse possível, né? Mas todo mundo quer
contratar o melhor jogador do mundo, todo mundo quer ter o melhor estádio do mundo, mas é natural, né, que a torcida, alguns se iludam, né, por isso que eu acho, como eu falei aqui, super importante que você tenha uma postura responsável para dar exemplo, né, para 40 milhões de torcedores. Né? Foi o que eu tentei fazer durante os 6 anos e já no discurso de posse, né, já falei isso. Né? O Flamengo tem um passivo ético e moral que é maior do que o passivo financeiro e nós vamos fazer os sacrifícios que forem necessários para resgatar esse passivo. Né? Então, faz parte dessa postura responsável, né, não enganar ninguém. Presidente, você acha que o Flamengo ele deixou de evoluir em alguma área do seu mandato para esse? Quais foram essas áreas? Quais são os destaques que o senhor poderia colocar de não houve evolução, digamos assim, ou até mesmo se deu alguns passos para trás? Olha, Diogo, eu agora sou torcedor, eu acompanho o Flamengo, né? Claro que eu ainda sou sócio. Né? Sou um grande, não vou usar, eu sou um grande líder político atualmente, foi presidente por 6 anos do Flamengo. Acredito que é importante, não é só um torcedor também, né? Mas o principal é torcedor, tá? É o que eu sempre fui, né? Fiquei na presidência do Flamengo, depois voltei para a arquibancada e estou muito feliz lá. Tá? Eu acompanho esses detalhes, né, mais pela imprensa ou informações que eu recebo, eu procuro, né, não ir às reuniões, até porque, né, todo mundo sabe que essa diretoria do Flamengo não gosta de mim, já tentaram me expulsar 3 vezes. Né? Então, para evitar problemas, eu não participo muito. Mas o que a gente vê é que a nossa administração pode ter tido vários defeitos, com certeza teve, né? Mas ela foi marcada pela responsabilidade, pela impessoalidade, pelo profissionalismo. Né? Quem mandava no Flamengo, o dia a dia do Flamengo, o operacional do Flamengo, estava na mão de profissionais. Profissionais recrutados de acordo com as melhores técnicas de governança. Eu não contratei nenhum parente, não contratei nenhum amigo. Eu não tinha nenhum amigo, seja em cargo. Claro, todos ficaram meus amigos depois, e tal, né? Mas nunca tive um parente nomeado no clube, seja para cargo não remunerado, muito menos para cargo remunerado. Né? Nenhum dos meus vice-presidentes jamais pediu para contratar um parente. Nunca trocamos apoio político por cargo, seja cargo remunerado, seja cargo não remunerado. Isso, para mim, é absolutamente impensável. E o que a gente vê é que esse tipo de prática, que era comum no Flamengo no passado, de certa maneira voltou. E será que isso prejudica o time de futebol? Será que prejudica o desempenho do clube financeiro? Coisa? Isso daí os sócios é que têm que avaliar. Mas eu entendo que a marca de uma administração tem que ser o profissionalismo, a impessoalidade, você evitar de todas as formas os conflitos de interesse, porque, em primeiro lugar, está o Flamengo. Você nunca pode deixar que interesses pessoais se sobreponham aos interesses mais elevados do Flamengo. Então, eu posso falar pela minha administração. Né? Você acompanha mais de perto aí essa agora, né? Os sócios do Flamengo também, né? Quem frequenta a Gávea pode ter, quem frequenta o Ninho, né? Pode ter uma ideia mais precisa, mas eu acho que esse é um objetivo que deve ser perseguido de forma permanente, de forma constante. Eu acho que isso deve ser, sim, um argumento para as eleições do ano que vem, se é que vamos ter eleições no ano que vem. Presidente, como eu falei no início, algumas perguntas foram feitas por seguidores e eu quero repassar algumas aqui. Pois não. Algumas eu já repassei, mas agora eu vou falar diretamente. O Edson JS Lira, meu camarada Edson Lira, colaborador do Mundo Rubro Negro,
ele está perguntando aqui o seguinte: se ele acha que alguma matéria, é bom que a gente volta um pouquinho para o Congresso, ele acha que alguma matéria referente a futebol ou esporte tem chance de avançar no Congresso. Eu entendi a pergunta dele sobre o prisma de um Congresso que tem muitas pautas relevantes ao nível de econômico, políticas sociais. O esporte vai ter vez, será, nessa sua legislatura? Uhum. Olha, o meu objetivo é exatamente esse, né? Que o esporte seja encarado como política pública, seja encarado como exemplo. Se você melhorar a governança do futebol brasileiro, nos clubes, nas federações, na confederação, se você melhorar isso, se você melhorar, por exemplo, a questão de violência nos estádios, se você é, se você for super criterioso com relação à manipulação de resultados, principalmente agora que se pretende regulamentar toda essa questão de apostas, e é extremamente necessário que isso seja regulamentado, mas temos que ter uma atenção especial para essa questão de manipulação. Não tem exemplo pior do que isso. Né? Futebol é um excelente negócio, esporte é um excelente negócio, mas se ele não for encarado como esporte, não adianta nada. Ele só vai ser um bom negócio se ele se der o respeito como esporte. Então, isso tudo a gente tem que estar muito atento. Você tem que estar preocupado com democratizar as decisões nos clubes, nas federações, né, na CBF. Tudo isso tem que ser objeto de tratamento por nós parlamentares. Aí vai dizer, não, é só para melhorar o Flamengo, só para melhorar a seleção brasileira? Não, é para dar exemplo. Porque tem muita gente que segue você, né, que vê o mundo rubro-negro, que vê as páginas esportivas, né, do Globo, do Lance, da Folha e tal, mas que não vê o resto do jornal. Né? Mas se você estiver trazendo um bom exemplo para eles, né, eles vão começar a associar uma coisa a outra. Na minha campanha, né, de deputado, eu vi muita gente me parando na rua e dizendo isso. Né? Você trouxe credibilidade para o futebol, então você pode trazer credibilidade para a política. E isso eu fico muito feliz quando eu ouço. Então a gente tem a questão da violência, a gente tem a questão dos jogos, né, das apostas esportivas, que a gente tem que avançar. O senhor citou mais algumas, e também cito a questão da diversidade no esporte. Né? Acredito que Claro. a gente tenha que ter Não, mais quando a mulheres. gente fala de responsabilidade social, eu acho que a responsabilidade social e ambiental são obrigatórias. Dentro da responsabilidade social, claro que está essa questão da diversidade. Né? Você tem que levar para o esporte essas pautas antirracistas. Né? Na semana passada, né, eu fui entrevistado por um repórter seu num evento lá na OAB que tratava de questão de reparação da escravidão e o futebol. Estava lá o grafite, né? Estava lá eu até fiquei muito feliz de ter sido o único integrante da mesa que não era negro. Né? Então, é sinal que eles me veem como um simpatizante da causa. Eu detesto covardia, né? E não tem covardia mais covarde do que racismo. Então, nós temos que correr atrás disso, sim, você tem toda a razão. A Marion, que é conselheira do clube, o senhor certamente a conhece, ela até me passou aqui uma mensagem. Gostaria de saber o que será feito na subcomissão especial para a modernização do futebol com relação à representatividade feminina na política dos clubes. Nos esportes, as mulheres estão conquistando seu espaço, mas no mundo do futebol, elas ainda são muito pouco representadas. Então, fica aí. A Marion está inteiramente certa, a gente tem que ter um olhar especial para isso. Né? É claro que isso daí passa, inclusive, né, por vocês da imprensa para fazer cada vez mais as mulheres se interessarem por futebol. Né? Muitas vezes a gente vai numa reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, você vê lá 99% de homens e vê a Marion ali, mais umas 3 ou 4. A gente tem que trazer mais as mulheres para a política do Flamengo, para a política dos outros clubes também. Você no Maracanã você já vê muitas mulheres lá. Né? Então, muito mais do que quando eu era garoto. Então, esse jogo a gente está conseguindo ganhar.
né? Mas na política dos clubes a gente ainda tem que estimular, e a Marion está certa, e você vai estimular isso através da participação, né? Então, uma diretoria, uma administração, quando se forma, né, tem que levar mulheres, né, para compor lá né, o seu board, né, inclusive nas funções também de diretor, de gerente. Isso no Flamengo já tinha na minha época, né? A gente tinha muita mulher entre as gerentes do clube, né? Mas isso tem que ser cada vez mais, né? E eu espero que a Marion me ajude, inclusive, a formular políticas nesse sentido. Presidente, deputado, estamos chegando a 50 minutos, eu pedi 45, 50 minutos, mas eu preciso mesmo entrar nesse assunto que foi o mais comentado de todos os assuntos da galera que sugeriu aqui a nossa pauta. É a tragédia do Ninho. Para mim é extremamente desagradável falar isso, porque remete, minha voz chega até a ficar meio embargada, porque para mim é o fato mais, enfim, da história do Flamengo, né? O fato mais desagradável da história do Flamengo, né? Usando um eufemismo bem eufemismo mesmo. Tem toda a razão, é isso mesmo. E alguns, de certa forma, colocam assim muito ódio em relação a isso e centralizam esse ódio na sua pessoa. O senhor já falou várias vezes em outras entrevistas em relação à tragédia do Ninho, e a gente sempre fica aqui tentando buscar um novo ângulo, uma nova cronologia dos fatos, e para tentar entender como é que a gente chegou àquilo. O senhor, nessas respostas em outros veículos, inclusive, já deu algumas declarações que acredito que até tenha se arrependido, né? A gente... Com certeza não. Então, eu queria saber exatamente o que aconteceu. Conta para a gente, primeira vez que vamos tratar disso diretamente com o senhor aqui no Mundo Rubro-Negro, e eu queria que o senhor desse uma explanação bastante detalhada dos fatos, os erros que aconteceram, por que aconteceram, quem deve ser preso. Conta para a gente, Bandeira. Bom, Diogo, em primeiro lugar, eu sou a última pessoa que deve dizer quem deve ser preso, tá? Existem autoridades para isso, né? Que são, e acho que vocês mesmo na imprensa, né, devem pesquisar cada vez mais esse fato para se tentar chegar aí na verdade. Então, ó, em primeiro lugar, ressaltar que eu concordo inteiramente com você que essa é a maior tragédia, esse é o fato mais triste de toda, é a maior vergonha da história do Flamengo. Tá? Então, não existe nada mais doloroso do que você perder uma criança naquelas circunstâncias. Então, por mais que eu esteja sofrendo nesse processo, né, com as injustiças que eu venho sofrendo, né, nada se compara, minha família e tal, nada se compara ao que as famílias desses 10 meninos estão sofrendo e vão sofrer para a vida inteira. Então, isso daí em primeiro lugar, tá? É a primeira coisa que você tem que falar. Tá? Em segundo lugar, eu vejo muita gente dar palpite, né, dar informações, às vezes meio desencontradas, sobre os fatos que aconteceram, e eu acho que a melhor maneira de alguém ter uma visão mais clara, inclusive vocês da imprensa, ler o processo, ler o inquérito. É público. Tá? Então, eu estou falando você aqui, mas acho que isso vale para todos os órgãos de imprensa. Já foi analisado o inquérito? Está tudo lá, é público. Alguém de vocês tem opinião assim, sobre a suficiência das investigações? Apurou algum boato, né, que surja, né, sobre suspeição de alguém? Vocês acham que o promotor conseguiu descrever algum nexo de casualidade? Eu acho que o principal nessa história toda é o seguinte, né? Eu sei, né, que sou
totalmente inocente, não tenho nenhuma responsabilidade naquilo. Tenho uma tristeza muito grande por ter acontecido com o meu time, com os meninos que eu até um mês antes estava colocando medalha no pescoço deles. Mas o que vem acontecendo, é um processo extremamente injusto em relação a mim. Quando eu saí da presidência do Flamengo, em dezembro de 2018, os meninos da base já estavam ocupando as novas instalações. Os 2 CTs já estavam prontos. Eu, quando cheguei no Flamengo em 2013, os meninos da base ocupavam um barracão, uma situação absolutamente insalubre e vergonhosa. Quando eu saí, eles estavam no melhor centro de treinamento do Brasil. Não tem nenhum parecido. E já estavam instalados lá, sim. Jogaram a final da Copa do Brasil de 2018, os 2 jogos contra o Fluminense, eles já estavam instalados lá. Tem filme, tem vídeo, tem foto sobre isso. Tá? Quem foi visitar o Ninho do Urubu em dezembro de 2018, em 21 de dezembro de 2018, não pôde subir no segundo andar porque os meninos tinham dormido lá. Eles estavam lá. Então, nós deixamos o Flamengo com os 2 CTs prontos. Isso não significa que eu estou acusando ninguém. Tá? Até porque quem for ler o processo vai ver que essa coisa que falam aí das instalações de contêineres, isso daí não tem o menor fundamento. Tá? Isso daí eu até compreendo, porque na época a comoção, que você tem uma tragédia daquelas, as pessoas falavam na instalação de contêiner. Não tem problema nenhum em instalação de contêiner. Tá? As clínicas do amanhã, as escolas do amanhã do Rio de Janeiro, as UPAs, as clínicas da família do Rio de Janeiro, vários hotéis, a sede da Rio 2016, eram todas de contêiner. O alojamento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, é de contêiner. Tá? Não existe ninguém que tenha mais autoridade para falar sobre prevenção de incêndios do que o Corpo de Bombeiros. Então, o alojamento deles é de contêiner. Então, por que o do Flamengo, se era, isso daí certamente, foi feito um contrato, com a empresa que alugou aquilo. No contrato estava escrito que as instalações tinham que ser à prova de fogo. Tudo isso está lá no processo para ser visto. Agora, quem vai lá no processo vai ver que o que causou o incêndio não foi a instalação, não foi. O que causou o incêndio foi a questão do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, a instalação do ar-condicionado teve problemas. Tá? Eu não sou engenheiro eletricista, não sou nem engenheiro, então não vou tecer considerações. Mas as pessoas devem ir lá no processo e ver. Tá? Então, por que o ar-condicionado explodiu? Teve alguma razão para isso? Foi manutenção? Quem que não deu manutenção correta? Ou se pode não ter sido manutenção? Foi a questão do fornecimento de energia, que naquela noite sofreu várias intermitências. O que aconteceu? As autoridades têm que apurar. E eu vejo, efetivamente, muitas injustiças sendo direcionadas a mim, mas também vejo muita gente, manifestação de ex-presidentes do clube, dos meus vice-presidentes, das pessoas profissionais que estavam lá e tal, que se manifestam nesse sentido, exatamente no sentido contrário, dizendo, isso aí realmente foi uma injustiça, mas quando eu penso assim, e minha família sofre muito com isso, está sofrendo. Agora, eu tenho certeza que quem não deve não teme. Tá? Se você não é culpado, a justiça, que ainda não se pronunciou sobre isso, quando se pronunciar, vai se pronunciar de maneira correta, e toda essa injustiça aí, provavelmente, certamente, vai ser apagada. Mas nada do que eu possa ter sofrido, nada do que a minha família está sofrendo, se compara às famílias dos meninos. Então, nessa hora, a gente tem que sempre pensar nisso. Você perder um filho é a pior coisa que existe. Você perder um filho naquelas circunstâncias é uma coisa para destroçar uma família para sempre. Então, em primeiro lugar, vamos pensar neles. Depois a gente cuida das injustiças que eu estou sofrendo. Existem várias denúncias, e aí acho que vocês da imprensa
tem um papel super importante nisso, mas eu recomendo que peguem um bom advogado e leiam o processo. Presidente, quero agradecer imensamente a sua presença e, claro, deixar um último espaço para qualquer manifestação, saudação, agradecimento, alguma coisa que não foi dita e precisa ser dita, por favor. Então, Diogo, eu só teria, né, a agradecer aí o espaço, é sempre bom falar para a torcida do Flamengo. Acho que vocês podem contar comigo aí a qualquer momento, né? Você sabe que, né, eu, mesmo como presidente e depois como ex-presidente, né, eu nunca fugi de Não. questionamentos, né? Sempre que me perguntaram alguma coisa, eu respondi dentro da... Entrevista o senhor nunca teve. Eu Oi? tenho medo de entrevista, o senhor nunca teve, e É, deu várias durante os mandatos. Aliás, desculpa te interromper, o senhor não acha que o Flamengo ele evoluiu, perdão aí pelos evolucionistas por utilizar o termo errado, evoluir, mas o senhor não acha que o Flamengo trata a coisa pública, que é o clube, com certa, assim, diminuímos muito a nossa democracia no clube? Uma última perguntinha, aproveitando aí a sua fala. Peço desculpa aí para a galera. olha, o Diogo, o que eu posso dizer é que Ninguém dá entrevista, eu... Bandeira. Hã? Ninguém dá entrevista. Uma ou outra no Pois é, G1. mas aí sei lá, vocês que tem que avaliar isso, né? Eu acho que sempre fui, né? Eu como presidente, a minha obrigação sempre foi prestar contas, né? Eu sempre fui transparente, sempre fui correto no meu relacionamento, né, com a imprensa. Tanto é, né, que eu tenho, sei lá, nos jornalistas que trabalharam na minha época, né, pessoas assim, porque eu tenho o maior respeito e admiração, né? Eu costumo dizer que eu aprendo muito com a imprensa esportiva. Eu até brinco assim, dizendo que no futebol, as duas posições que mais evoluíram desde que eu comecei a ver futebol para cá foi goleiro e jornalista esportivo. Né? Hoje em dia, ninguém mais fica desinformado com relação ao futebol, em todos os aspectos, econômico, financeiro, tático, é, é, com a quantidade de informações que a gente tem hoje, né, vindo de vocês. Então, eu acho que para você alimentar, né, essa capacidade, né, que os jornalistas têm de produzir informações, nós, dirigentes, né, temos obrigação de ser transparentes e, mesmo que em algum caso, você acabou de me fazer uma pergunta que, né, que é uma pergunta que é desagradável, você ter que remoer todos esses casos todos, eu ter que ficar me defendendo, né? E de vez em quando você vê eu procuro não ficar vendo essas coisas de Twitter e tal, né? Mas de vez em quando você vê um absurdo que eu não sei se está lá fabricado, né? Se é uma coisa espontânea ou se é uma coisa que está colocada lá de propósito, também não me interessa. Mas eu acho que a minha obrigação é esclarecer. Tá? Nesse caso do incêndio, eu não tenho as respostas todas, porque eu nunca mais entrei, desde o dia de dezembro de 2018, que eu não entro lá no Ninho, não estava lá, eu não era mais presidente, eu já tinha trocado os meninos do lugar. Então, eu não sei o que aconteceu, né? E se o Flamengo fez alguma investigação, né? Eu também não sei. Mas acho que a minha obrigação é me defender e responder as perguntas de vocês. Agora, se outros dirigentes, seja do Flamengo, seja de outros clubes, não fazem, acho que vocês é que tem que avaliar. Presidente, muito obrigado pela entrevista, agradeço demais e quero agradecer também a todos que me ajudaram, sugerindo perguntas e temas para a gente abordar. É claro que a gente não falou de muita coisa, mas teremos outras oportunidades com certeza. O presidente é sempre muito solícito, o presidente é muito solícito com a imprensa e isso é importante, né? É importante porque a gente cria conteúdo e tira também algumas dúvidas do ar, ou pelo menos mostra o lado diferente da história. Né? A gente não fica só conjecturando, né? Para isso que tem a imprensa, e para isso que tem entrevista. Ok, então, gente. Muito obrigado, então. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Até a próxima.
Obrigado, presidente. Boa sorte lá no Congresso e que o senhor auxilie aí na evolução do esporte brasileiro. E de outras pautas também. Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.